Guru Vabhishta Supurakam Guru Ganaera Shisha Sambhushitam Chintya Chintya Samasta Veda Nipunam Shri Rupa Pantanugam Govindam Vidam Ujvalam Varatanam Bhaktyam Vitam Sundaram Vande Vishwa Gurun Chadivya Bhagavat Premnoi Vidya Pradam Panchakalpatarubhyascha Kirpasindhubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Om Agyanatimirandasya Gyanagyanam Shalakaya Shashuru Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shagrudev, Shagrudev, Shagrudev. Saudações a todo mundo, tudo belezinha? Fico muito feliz de a gente estar aqui em mais um encontro para falar sobre astrologia, para falar sobre filosofia, para buscar um entendimento mais apropriado sobre a nossa existência, tentar procurar pelos nossos defeitos e corrigir os nossos defeitos. E a gente faz isso, né, seguindo a orientação dos mestres espirituais, seguindo a orientação das escrituras. E já na semana passada, como eu tinha avisado, né, anteriormente, o grupo aqui, Astrologia Singular, a gente está se reunindo também aos sábados, porque eu montei um grupo de formação. Nesse grupo de formação eu vou trazer os conteúdos passo a passo, a parte filosófica, a parte teórica, né, as técnicas, as diferentes abordagens, né, os diferentes mestres, a parte também de sadhana, então a parte de prática espiritual, a parte de rituais também. Então a gente também está pegando essa parte e um pouco de Muhurta, a astrologia preditiva, para entender como funciona o Panchang e esse movimento, né, dos titis, os yogas, os karanas e a interpretação disso em relação ao nosso mapa natal. Então, quem ainda não segue o canal, dá um like aí, coloca para seguir e encaminha para quem quiser estudar sobre astrologia, porque o nosso grupo ele é aberto, só que eu não transmito ele ao vivo pelo YouTube. Então, vocês vão ter que entrar no grupo do WhatsApp, até porque lá eu compartilho também alguns textos importantes e principalmente os textos que a gente está fazendo a leitura. Eu recomendo também sempre a quem está chegando pela primeira vez no canal procurar ver os vídeos antigos, porque a gente trouxe muito conteúdo interessante, principalmente a parte da leitura das escrituras e a interpretação, né, o ajuste de tempo, lugar e circunstância para esse conhecimento. A gente está agora, né, fazendo a leitura de 2 livros muito importantes. Então, um desses livros é um livro de Srila Sridhara Maharaj, que foi compilado a partir das suas conversas, né, perguntas que foram feitas a ele. Então, ele foi trazendo as respostas e essas respostas foram transformadas em 3 livros e depois, consequentemente, outros livros. Esse faz parte dos 3 primeiros livros da missão. Então, a busca por Shri Krishna, a realidade e o belo. E o outro livro que a gente está lendo é um livro do Ernest Wilhelm, que é uma compilação de várias histórias e de vários trechos de Shastras que falam sobre os Jyotis, e ele traz a explicação sobre vários aspectos desses trechos, dessas escrituras. Principalmente o Brihat Parashara Hora Shastra é a base do que ele está transmitindo dentro do Graha Sutras. Mas antes de entrar, né, no conteúdo do A Busca por Shri Krishna, é importante demais, né, a gente sempre lembrar
da auspiciosidade, né, da grande bênção mesmo que a gente tem de alcançar e poder alcançar esse conhecimento védico, esse conhecimento transcendental, dentro da linha do Gaudiya Vaishnavismo, através de mestres espirituais fidedignos. Então, amanhã, incrivelmente, né, amanhã é Janmashtami, é o dia do aparecimento de Krishna nesse mundo material. Então, muita gente, né, conhece Krishna como aquela pessoa que está no Bhagavad Gita, orientando Arjuna, conversando com Arjuna antes da batalha de Kurukshetra. E esse é um aspecto muito importante de Krishna, porque é quando Krishna assume a posição de um mestre espiritual, e através dessa posição ele estabelece o Sankhya Yoga, ajustado para essa nossa era de Kali. Então, o Bhagavad Gita são 18 capítulos, são 600 versos, em que Krishna explica para Arjuna todas as diferentes atividades e também quais são as metas últimas dessas atividades, o que ele vai alcançar através dessas atividades. Então, a gente tem também, né, um podcast em que eu fiz a leitura de todo o Bhagavad Gita com os comentários de Srila Prabhupada e Srila Sridhara Maharaj. É só colocar Gaura Nataraj Das no Spotify e vocês vão poder acompanhar a leitura do Bhagavad Gita. E aí, é importante a gente entender que esse Krishna que fala o Bhagavad Gita é um dos aspectos de Krishna. É Krishna num passatempo, num momento específico da vida dele. Mas a gente que é Gaudiya Vaishnava, a gente procura conhecer e se relacionar com Krishna, né, em diferentes momentos. Então, praticamente cada pessoa tem uma relação com um momento diferente da vida de Krishna. E essa relação que a gente desenvolve de buscar conhecer, buscar repetir, buscar propagar esse conhecimento e essa lembrança faz parte de Bhakti Yoga, que é a prática espiritual, devocional, de desenvolver amor, afeto e serviço pela Suprema Personalidade de Deus. E esse conhecimento, essa base filosófica e prática, ela foi trazida para o Ocidente nos anos 60, no final dos anos 60, o Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, que justamente nasceu, né, apareceu nesse mundo no dia depois do Janmashtami. Então, amanhã, que esse ano, 2023, é o dia 7 de setembro, no dia 7 de setembro de 2023 vai ser comemorado o Janmashtami. No dia 8, o aparecimento de Srila Swami Maharaj Prabhupada. E por que eu estou dando ênfase ao fato de que esse ano é no dia 7 de setembro? Porque esse calendário ele segue o movimento lunar. Então, todos os anos ele cai num dia diferente porque ele é calculado através do Titi. E o Titi é a amplitude luminosa da Lua. Então, amanhã é o dia do aparecimento de Krishna, porque Krishna nasceu nesse Titi específico, e Prabhupada nasceu exatamente no Titi depois do dia do aparecimento de Krishna, o Janmashtami. Então, são 2 dias de muita festa e de muita bênção no mundo inteiro. Todos os templos do mundo, eles comemoram o aparecimento de Krishna e também eles comemoram o aparecimento de Prabhupada, porque se não fosse Prabhupada, a gente não tinha consciência de Krishna
espalhada no mundo como ela é hoje. Então, todas as glórias, primeiro, são para Prabhupada, porque através dele a gente tem o conhecimento a respeito de Krishna e a gente tem acesso a todo esse conhecimento. Eu ia ficar muito feliz assim de poder só ficar falando sobre Prabhupada e sobre Krishna, mas eu sinto que também isso faz parte da busca individual. Então, na medida também que vocês tiverem dúvidas e quiserem fazer perguntas a respeito dessas grandes personalidades, vocês trazem as perguntas e eu vou ter muito prazer em tentar explicar, ou pelo menos buscar pela resposta apropriada. Então, eu espero mesmo que vocês procurem estudar e procurem conhecer, porque eu acho que é a coisa mais importante que pode ser feita, né? A meta última da vida é buscar por esse conhecimento. Então, eu vou dar continuidade à leitura do Busca por Shri Krishna. A gente está na página 67, que fala sobre a origem da alma. E Srila Sridhara Maharaj agora ele vai falar sobre elétrons de consciência. Então, assim, para quem também está chegando agora, eu acho legal vocês irem nos vídeos anteriores e virem acompanhando esses trechos, né? Porque eu estou fazendo uma leitura sequencial, porque cada subtítulo desse está conectado com o capítulo anterior ou com o subtítulo anterior. Então, eu vou explicar algumas palavras que estão em sânscrito, mas eu não vou explicar tudo que já foi dito antes de novo. Então, caso também alguém que está aqui agora online quiser fazer alguma pergunta, pode fazer pergunta e eu vou explicando aos poucos as palavras mais complicadas. Então, o Srila Sridhara Maharaj, ele continua com esse subtópico, né? Elétrons de consciência. A matéria não é independente do espírito. E aí, por que ele está falando isso? Porque anteriormente ele falou que primeiro vem a consciência e depois vem a matéria. Então, toda matéria se manifesta a partir da consciência. Então, a matéria não é independente do espírito. No Brahma Jyoti, e aí a gente lembra que o Brahma Jyoti é esse lugar indiferenciado, esse lugar inerte, esse lugar de onde se originam as almas, né? E de onde se origina a criação. No Brahma Jyoti, estamos equilibrados na potência marginal, como um número infinito de pontículos de raios espirituais, elétrons de consciência. Então, o que isso quer dizer? É como se fosse um oceano infinito de elétrons de consciência, todos em equilíbrio e em repouso. Eles são elétrons, mas eles estão em repouso, e cada um desses elétrons é uma consciência. Então, Srila Sridhara Maharaj ele continua. Consciência significa dotado de livre-arbítrio. Consciência significa dotado de livre-arbítrio, pois, sem livre-arbítrio, nenhuma consciência pode ser concebida. Um pontículo atômico de consciência tem um livre-arbítrio muito pequeno e, pela má utilização de seu livre-arbítrio, algumas jivas arriscam sua sorte no mundo material. Jivas são essas consciências, essas almas individuais. Elas se recusaram
a submeter-se à autoridade suprema. Quiseram dominar. Então, com essa ideia original de dominação, a alma diva entra no mundo da exploração. Ele falou aqui como se não tivesse acontecendo nada, em uma frase, como é que as almas vêm parar no universo material. Elas surgem no Brahma Jyoti, no universo indiferenciado, no oceano de elétrons de consciência. Essas consciências despertam, se tornam divas, essas almas individuais. Elas se recusam a autoridade suprema, elas se recusam a aceitar Deus como o Senhor controlador de tudo, elas se recusam a servir a Deus, e por quererem dominar, por quererem ser os senhores, elas vêm para o mundo material. Então, com essa ideia original de dominação, de controle, a alma diva entra no mundo da exploração. Porque a gente entra no mundo material para explorar o mundo material, e por causa disso a gente acumula karma, e por causa do karma a gente fica preso aqui. Então, continuando, no Bhagavad Gita, capítulo 7, verso 27, se afirma. Aí em sânscrito está escrito, em sânscrito não, né? A transliteração do sânscrito está escrito Ichicha dvesha samutena dvandva mohena bharata sarva bhutani sammoham sargeyanti parantapa. A tradução é dois princípios em forma crua despertam na alma diva ódio e desejo. Olha só. Dois princípios em forma crua despertam na alma diva ódio e desejo. Então, gradualmente, a alma desce para misturar-se ao mundo mundano. Dois princípios em forma crua despertam na alma diva ódio e desejo. Então, gradualmente a alma desce para misturar-se ao mundo mundano. Primeiramente, simpatia e apatia desenvolvem-se em uma forma crua, assim como quando um broto surge com duas folhas. E gradualmente essas duas coisas nos ajudam a mergulhar profundamente neste mundo mundano. Ao retirar-se do mundo da exploração, a alma pode retornar à sua posição anterior no Brahma Jyoti como espírito. Mas, se a alma obteve a tendência de dedicação através de suas atividades devocionais anteriores, ela não para ali. Ela trespassa o Brahma Jyoti e vai rumo a Vaikunta. Assim, parece simples demais, mas o que Srila Maharaj está dizendo aqui é a pós-graduação de todos os princípios da transcendência que a gente pode imaginar, pô. Porque imagina, quando a gente pensa que o budismo e o impersonalismo são elevados, porque eles falam sobre todos somos um, e somos o espírito do universo, e essa coisa do amor e tudo mais, eles estão falando aqui, ó, ao retirar-se do mundo da exploração. Como a gente se retira do mundo da exploração? Parando de explorar o mundo material. Como é que a gente faz isso? Austeridades. Mas Krishna já falou no Bhagavad Gita, através das austeridades você vai sofrer muito. Olha só, através da renúncia, você vai sofrer muito para alcançar o que facilmente aqueles que fazem atividades piedosas alcançam. Então, assim, através de karma
Karma Kanda, através de atividades piedosas, você alcança facilmente o que as austeridades desenvolvem. Beleza. Mas, mesmo assim, só o serviço devocional gera mérito espiritual para você ir para um plano transcendental de verdade. Por quê? O que Srila Siddhara Maharaj está falando aqui? Ao retirar-se do mundo da exploração, a alma pode retornar à sua posição anterior no Brahma Jyoti como espírito. Como é isso? Um elétron de consciência dentro do oceano de elétrons de consciência. Você volta para lá, para o lugar de origem. E essa é a meta última do budismo, essa é a meta última do impersonalismo. Voltar para o Brahman. Aí Srila Maharaj continua. Mas, se a alma obteve a tendência de dedicação através de suas atividades devocionais anteriores, então, em alguma vida ou em algumas vidas, essa alma se dedicou ao serviço devocional e adquiriu essa tendência a se dedicar amorosamente a Deus. Se ela adquiriu essa tendência, então, através dessas atividades devocionais anteriores, ela não para no Brahma Jyoti. Ela atravessa o Brahma Jyoti e vai para os mundos Vaikunta, que são os mundos Satchitananda, os mundos onde há eternidade, conhecimento pleno da consciência e êxtase, a bem-aventurança. Dentro do Brahma Jyoti não tem nada. Dentro do Brahma Jyoti não tem nenhum sentimento, nenhum prazer, nenhuma existência individual para sentir nada. Não há identidade, não tem nada. Mas quando você atravessa o Brahma Jyoti, você chega nesses mundos Vaikunta onde há uma identidade. E essa é a identidade da diva, da alma individual, que se relaciona com amor e afeto com Deus. Então é isso que Srila Siddhara Maharaj está falando em um parágrafo. Ao retirar-se do mundo da exploração, a alma pode retornar à sua posição anterior no Brahma Jyoti como espírito. Beleza. Mas também tem outro detalhe nessa frase, que aqueles que se dedicam devocionalmente ao serviço a Deus também se retiram do mundo da exploração. Por quê? Porque ele não está explorando a natureza para o benefício próprio. Ele mantém a vida dele como um serviço a Deus. Então não tem exploração junto ao mundo material, porque até o alimento que ele come, ele purifica, oferecendo aquele alimento a Deus. E essa é uma outra diferença também, né? Tipo, cada cultura religiosa vai trazer uma forma de sacralizar o alimento. Mas, pelo menos até onde eu sei, apenas dentro do Vaishnavismo é que Deus aceita só os alimentos no modo da bondade. Então, dentro das categorias de alimentos, Krishna só aceita o que está no modo da bondade. Então, isso também é uma forma de tanto a gente desenvolver o modo da bondade, como se purificar através de um alimento, no modo da bondade que foi oferecido a Deus. Então, em tudo, né? É isso, oferecer todas as atividades, né? Então, mas se a alma obteve a tendência de dedicação através de suas atividades devocionais anteriores, ela não para ali. Ela atravessa o Brahma Jyoti e vai rumo a Vaikunta. Fala aí, Lucas. Salve. É o seguinte, Gora, tem na frase ficou para a pessoa aprender. Então, tipo, a gente desce aqui por conta do desejo e do ódio, né? Você falou, tipo, quando a gente é essas partículas
Dileto a gente desce aqui. Isso. E até para a gente aprender esse modo da bondade, a gente tem que praticar austeridade, né? Então, tipo, porque se alguém quiser interpretar de uma maneira equivocada, assim, tipo, você não precisa fazer austeridade se você buscar o serviço devocional, mas, putz, até a gente aprender o que é fazer um serviço devocional, a gente tem que passar por algumas, né? Pensando assim de... Sim. Então, é que as austeridades dentro do serviço devocional, elas são prescritas, né, velho? É quando a gente vê o Ecádace é uma austeridade, e aí a austeridade tipo da mente é a gente pensar, lembrar dos passatempos, falar sobre a filosofia é a austeridade da língua. Então, estudar é a austeridade da inteligência. Então, vão ter várias austeridades dentro do processo de Bhakti Yoga. As austeridades que não são recomendadas é aquelas que a gente inventa na cabeça da gente, tá ligado? Ou que a gente pega e faz com um propósito material, estilo uma promessa. Ah, eu vou fazer tal austeridade para conseguir tal coisa. Ah, eu vou fazer tal austeridade para conseguir tal coisa. Não. A ideia de austeridade que a gente pensa é como eu posso, de alguma maneira, me purificar do meu karma negativo, me privando de gerar mais karma negativo. Então, na real, velho, é como se você estivesse tentando zerar a conta, porque você não gera crédito. Você não sabe quanto você está devendo, mas é mais ou menos por aí. Então, assim, a austeridade, ela sempre vai estar presente, tá ligado? Por quê? Porque a austeridade é a privação dos desejos, tá ligado? Então, de repente, o corpo quer algum desejo e você está privando ele daquilo. Isso é uma austeridade. E tinha falado outra coisa ainda, era sobre a austeridade. Ah, o desejo e o ódio. Então, o desejo e o ódio surgem quando a diva entra dentro do universo já. Porque isso é fruto do falso ego, do arrancara, da falsa identidade individual. Então, o ódio, ele vem da frustração do desejo não realizado. Então, o desejo e o ódio, eles estão o tempo todo jogando a alma, né? Jogando a consciência em camadas mais grosseiras de existência. Por quê? Porque a gente fica gerando cada vez mais desejo na relação que a gente tem com o mundo material e, ao mesmo tempo, a gente se frustra cada vez mais porque a gente deve no sentido de karma, a gente deve cada vez mais e a cobrança do karma é cada vez mais pesada. Então, o que traz a gente para o mundo material não é o ódio e o desejo. O que traz a gente para o mundo material é o desejo de ser o controlador. Não é o desejo de servir. É o que ele fala antes aqui, ó. O desejo de dominar. Porque a gente quis dominar, porque a gente quis ser o controlador. Então, Deus cria um universo material para que a gente possa exercer esse livre-arbítrio. Imagina, Deus cria o universo material para que a gente que desejou ser Deus possa tentar ser Deus e aprenda que não é bem assim. Continuando a leitura. Ah, pronto, pronto. Ó, aqui, era só ler. Porque a alma veio ao mundo da exploração e não foi ao mundo da dedicação. Isso deve ser atribuído à sua natureza inata, que é dotada de livre-arbítrio. É uma livre escolha. Isto é substanciado no Bhagavad Gita, capítulo 5, verso 14.
Aí a transliteração está escrito o seguinte: Na kirtituam, na karmani, lokashyasrajanti prabhu, na karma pala samyogam, swabhavartu pravartate. A alma é responsável por sua entrada na terra da exploração. A responsabilidade está com a alma. Caso contrário, o Senhor seria responsável por sua condição aflita. Mas Krishna diz que o livre-arbítrio inato da alma é responsável por seu enredamento no mundo material. A alma é consciente, e consciência significa dotada de liberdade. Porque a alma é atômica, seu livre-arbítrio é imperfeito e vulnerável. O resultado dessa livre escolha é que algumas vêm ao mundo material e outras vão ao mundo espiritual. Assim, a responsabilidade é da alma individual. Outro subtítulo. Certa vez, o direito ao erro. O subtítulo: O direito ao erro. Certa vez, o líder político indiano Shyamas Sundar Chakravarti perguntou a nosso mestre espiritual Prabhupada. Prabhupada aqui ele está falando sobre Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Então não é Srila Swami Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada não. Aqui é esse Prabhupada, é Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, que é o mestre espiritual de Swami Maharaj e o mestre espiritual de Srila Sridhara Maharaj. Então a pergunta do Shyamas Sundara é: por que o Senhor Supremo deu tal liberdade para a alma diva? Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta, lhe disse: você luta pela liberdade. Você desconhece o valor da liberdade? Desprovida de liberdade, a alma é apenas matéria. A liberdade nos oferece a alternativa de fazer o certo ou o errado. Certa vez, Gandhi disse às autoridades britânicas: queremos liberdade. Eles responderam: vocês não são capazes de ter governo próprio. Quando forem capazes, nós lhes daremos liberdade. Mas, finalmente, ele lhes disse: queremos liberdade para errar. Assim, liberdade não garante agir apenas da maneira correta. Liberdade tem seu valor independente do certo e do errado. O livre-arbítrio é apenas absoluto com a verdade absoluta. Porque somos finitos, nosso livre-arbítrio é infinitesimal. A possibilidade de cometer um erro existe. Nossa primeira escolha foi dominar. E assim, gradualmente, entramos no mundo da dominação. Como resultado desta primeira ação, tudo mais se desenvolveu. Desse modo, as espécies foram divididas em diferentes níveis, descendendo de semideuses até árvores e pedras. E os corpos aquáticos, corpos gasosos, tudo que encontramos aqui surgiu daquela maneira. Um princípio ativo em qualquer forma de desenvolvimento embriológico é a alma, e da alma tudo se desenvolveu. Fim do capítulo 4. Vou deixar o capítulo 5 para semana que vem. Jai Shri Sridhara Maharaj Ki Jai. Da leitura e da busca por Shri Krishna de Shri Sridhara Maharaj, a gente terminou o capítulo 4. Se alguém tiver algum comentário a fazer, alguém quiser falar alguma coisa também, quiser fazer alguma pergunta. A gente tem aqui agora
a leitura do Graha Sutras do Ernest Wilhelm, e a gente está falando sobre o nome desse subtítulo aqui são Os Soberanos e os Reinos. Então, os reinos planetários, né? A gente está agora para falar sobre Júpiter e Vênus, que são os conselheiros. Então, do Graha Sutras do Ernest Wilhelm, ele está interpretando os Karakas dos reinos planetários da forma como foi explicado por Parashara no Brihat Parashara Horashastra. Agora ele vai falar sobre as definições para Júpiter e Vênus, que são os conselheiros, os mestres. Júpiter e Vênus são os dois conselheiros para o rei. Júpiter é cheio de sabedoria espiritual e, portanto, aconselha ao longo das linhas da religião. Seu conselho é tal como para ajudar o rei a entender seu dever e a si mesmo. Júpiter é o Papa, o guru espiritual, o psicólogo. No reino do Self, Júpiter fornece nossa filosófica natureza, que direciona-nos a um significativo propósito de vida. 84, página 84. Que direciona-nos a um significativo propósito de vida, felicidade e virtude. A pedra angular de nossa filosófica natureza é a nossa sabedoria. Se Júpiter está bem situado no horóscopo, o indivíduo encontra cada momento para estar cheio de propósito e felicidade, independentemente do que eles podem encontrar-se fazendo. Olha só, se Júpiter estiver bem situado no mapa, o indivíduo encontra cada momento propósito e felicidade. Independente do que ele estiver fazendo, ele vai estar feliz. Eles, portanto, desfrutam de uma vida de satisfação e atividade natural para si mesmos. Se Júpiter está aflito, o indivíduo encontra em cada momento a falta de significado e propósito, e pode cair em desespero ou procura significado e propósito mais frequentemente de maneiras e coisas que não são inatas à sua natureza. Então, se Júpiter não está bem no mapa, a pessoa vai ficar de um lado para o outro sem encontrar aquilo que realmente significa a existência dela, né? O propósito dela. Vênus é cheio de conhecimento mundano e, portanto, fornece conselhos sobre como lidar com preocupações práticas e mundanas. Vênus é o diplomata, o gabinete consultivo do presidente, o ministro de Estado, o conselheiro de relações humanas, etc. No reino do eu, Vênus fornece nossa natureza avaliativa, nossa capacidade de avaliar e fazer escolhas. Em todas as escolhas grandes e pequenas que devemos fazer todos os dias, avaliemos nossas opções para decidir qual opção vale mais a pena. Vênus nos ajuda a ver qual opção vale mais a pena. Se Vênus está bem situado no mapa, fazemos escolhas que valem a pena na vida. Escolhas que valem a pena são aquelas que proporcionam saúde, satisfação e uma base sólida no mundo para o desenvolvimento espiritual. Se Vênus estiver aflito, o indivíduo é incapaz de avaliar saudavelmente o valor de suas oportunidades e, portanto,
frequentemente escolhe o que resulta em debilidade e depressão e destrói os fundamentos de sua vida, casamento, saúde, etc. Tá aqui. Então, quando a gente vê, né, e a gente vê isso muitas vezes, as pessoas não tendo uma visão clara das oportunidades que elas estão tendo na vida, de todas as coisas boas que realmente aparecem como opções para elas e elas continuam se jogando no erro, vivendo no erro, Vênus mal posicionado. Então, a pedra angular de nossa capacidade avaliativa é nossa autoestima. O indivíduo com o Vênus saudável reconhece o próprio valor inerente e, portanto, é capaz de avaliar as escolhas da vida em relação à medida de seu valor. O indivíduo com Vênus doente não reconhece seu próprio valor inerente e, ao contrário, acredita ser menos merecedor de pouco valor. Em ambos os casos, eles avaliarão as escolhas na vida contra uma medida imprecisa. Aqui ainda fala, né? Tipo, se Vênus estiver ruim, pode ser mais merecedor ou de pouco valor, pode ser uma coisa ou outra. Então, ela pode ter uma falsa estima sobre si mesma ou ela pode ter uma baixa estima sobre si mesma. Fala aí, Lucas. Não era só isso mesmo, deu a impressão de que você tinha lido menos onde era mais. Tá certo isso? Aqui. Acredita-se ser mais merecedor ou de pouco Isso, valor? isso. Então, é Acho que porque você é tinha as lido duas menos. coisas. É isso mesmo? Sim. Talvez eu tenha lido errado da primeira vez. Aqui o que está Aham. falando é isso. O indivíduo com um Vênus doente não reconhece seu próprio valor inerente e, ao contrário, acredita-se ser mais merecedor ou de pouco valor. Então, são os opostos, tá ligado? Sim. Acredita-se ser mais merecedor ou de pouco valor. Na primeira vez que eu li, eu achei que eram complementares. Acredita-se ser menos merecedor ou de pouco valor. Foi aí que eu errei, tá ligado? Então é isso. Se Vênus não estiver bem posicionado, a pessoa pode achar que merece mais ou que merece nada, tá ligado? Nunca vai ter uma medida precisa, que é isso que fala depois. Em ambos os casos, eles avaliarão as escolhas da vida com uma medida imprecisa. Com uma medida imprecisa. Então, nunca é o ajuste correto, ou está para cima ou está para baixo, por causa dessa avaliação de Vênus. Deu para entender? Sim. É que essa tradução ainda não tá boa, velho. Ainda tem falha nessa tradução aqui do português, tá ligado? Tem ainda que ficar dando uma revisão ainda nessa tradução, mas é isso mesmo. Então, uma palavra aqui, ó, que eu já ouvi falar dessa palavra, mas eu vou olhar agora qual é o significado dela de verdade, porque é uma palavra bem interessante. É isso mesmo. Olha só. Saturno, o menial. Menial. Quem já ouviu essa palavra antes, velho? Menial. M-E-N-I-A-L. Menial. Aprendi mais uma palavra. Eu já tinha ouvido, mas eu não sabia o que significava, não. Menial está relacionado à servidão.
O menial significa o servo, aquele que serve. Então, Saturno representa os servos, dos quais a maioria do reino existe. Saturno realiza todas essas muitas tarefas, embora muitas vezes despercebidas, que se não forem executadas, nada de bom poderá ser feito. Então, quer dizer que o serviço de Saturno não é reconhecido, mas é essencial. Então, nada de bom pode ser feito sem que Saturno haja. Saturno também governa todas as pessoas que realizam tarefas rotineiras, entediantes, tediosas ou indesejáveis, mas que, se não realizadas, causariam um rápido colapso da sociedade. No reino do eu, Saturno representa a capacidade de fazer o que eles precisam fazer, mesmo que eles não tenham o desejo de fazê-lo. Mesmo na realização de grandes tarefas, há muitas coisas tediosas, chatas e rotineiras que devem ser feitas. Saturno fornece a capacidade de fazer essas coisas. Além disso, a vida é um progresso para avançar e, com frequência, a pessoa se encontra no pé da escada. Saturno fornece a capacidade de estar no fundo e ainda encontrar felicidade no que se está fazendo. Se Saturno estiver aflito, uma pessoa luta para estar no fundo ou não quer estar no fundo, mesmo que seja necessário para atingir os seus objetivos. Acho que quando ele fala no fundo aqui, ele fala também agindo, né? Em ação, no fundo, no sentido de estar ali, no fundo, dando suporte, dando sustentação às coisas. E agora, Rahu e Ketu, o exército. Um exército tem dois propósitos: defender e proteger territórios, e se mover para fora e conquistar novos reinos. É isso que Rahu e Ketu fazem em seu papel como exército planetário. Ketu representa os exércitos de reserva que mantêm e protegem o país soberano e os territórios estabelecidos, para que haja sempre um lugar seguro para recuar e se recuperar. As áreas estabelecidas acabam ficando sem espaço, recursos, aventura, etc. Isso dá origem ao desejo de marchar para reinos desconhecidos. Esta tarefa é dada a Rahu. A frente agressiva do exército que marcha em frente para conquistar o novo território, geralmente com pouco conhecimento do que a marcha pode trazer. Os reinos inexplorados pelos quais o exército de Rahu entra são selvagens e imprevisíveis, muito diferentes das áreas estabelecidas e seguras que Ketu guarda. Rahu governa todas as forças exploradoras e conquistadoras, enquanto Ketu governa todas as forças protetoras, em casa. Rahu, por exemplo, governa a CIA, Ketu, o FBI. Os exércitos de Rahu e Ketu fazem o trabalho duro de expandir o reino. No reino do eu, isso significa expandir a consciência do eu, e, portanto, Rahu e Ketu representam o caminho que o eu deve percorrer para crescer e se desenvolver. Rahu indica os novos territórios para os quais devemos marchar, se esperamos crescer e nos tornar mais fortes. Ketu representa as áreas em que encontramos segurança e recorremos em tempos de estresse ou coação, assim como o exército volta a ser vencido. Então, a gente vai deixar a partir da cor e raça dos grahas para a semana que vem.
Então, a gente está observando, né, de uma maneira bem interessante mesmo, os diferentes tipos de caracas que os planetas carregam. Então, assim, esse livro é o Graha Sutras. Basicamente, a gente está entendendo sobre os planetas, porque são os planetas que geram as ações, né? Geram os fenômenos. Por quê? Porque eles carregam os karmas, os nossos karmas. Então, eu sempre falo isso, mas é sempre bom lembrar, né? Os planetas, eles continuam em movimento o tempo todo. Então, a todo instante, cada um dos planetas está mandando um karma para a gente. Manda um karma de maneira individual. Então, cada planeta está mandando um karma específico para a gente a cada instante. E ele manda um outro karma de maneira genérica para o planeta inteiro. Então, é muito importante, né? Como eu estava falando, pegar o caderninho, galera, e dar uma olhada, o tempo que você lembrar, assim, anotar, tipo, hoje, quarta-feira, aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu achei super legal anotar isso. Aí, sei lá, sábado, acontece alguma coisa, você anota a data. E depois você pode ir olhar as efemérides, você pode ir olhar o Dasha que você está vivendo. E aí uma outra coisa, né? Nesse mesmo caderninho, na hora que você lembrar de alguma coisa, você conseguir anotar, você anota. Se você lembrar o ano que aquilo aconteceu, é muito bom. Se você lembrar o mês, é melhor ainda. Acho muito difícil lembrar o dia, mas se lembrar o mês, já está muito bom. E o que é interessante? Se você não conseguir contar a história toda, descrever a história toda, coloque palavras. Coloque palavras que lembram situações ou coisas que aconteceram naquela circunstância, só para manter a memória fresca. E depois você vai interrelacionar esses eventos de acordo com os trânsitos. Então vamos pensar. Vão ter coisas que vão acontecer geralmente uma vez por ano, outras coisas que vão acontecer 2 vezes por ano, outras coisas que podem acontecer todo mês, outras coisas que podem acontecer a cada 10 anos, a cada 2 anos, a cada 12 anos, a cada 20 anos, a cada 30 anos. Então, é legal quando a gente olha também, né? Isso é mais complicado, mas durante uma observação de um movimento desse do passado, você pode jogar os dristes do planeta e ver onde ele poderia estar gerando resultado naquele mesmo momento e tentar lembrar de alguma circunstância daquela área da vida que aconteceu naquele momento e que possa ser relacionada com aquele planeta, para você poder procurar quais são as circunstâncias ou os momentos possíveis que essa energia pode voltar para ser corrigida. Esse é um exercício massa de ser feito. Uma coisa muito legal de ficar observando. Só de pensar, eclipses são muito legais de serem acompanhados justamente para ter esses marcadores de grandes transformações. Então, assim, eclipse vai ter 2 por ano. No máximo, vai ter 3. Porque aí seriam, tipo, 2 do Sol, 2 da Lua, que são 4. Ou 3 do Sol e 3 da Lua, que são 6. Mas 6 eclipses no ano, eu acho que só tem aí a cada uns 10 ou 12 anos, hein? Porque tem que coincidir com meses específicos para poder cair 3 por ano, mas acontece. Mas aí, olhando para eclipses e olhando para os signos onde acontecem os eclipses, na medida em que você vê os efeitos dos eclipses em conjunções com planetas que estão no mapa natal da gente, muita coisa interessante acontece também.
Então, tem vários estudos e várias técnicas que a gente pode aplicar em cima da observação do mapa natal e tentar entender um pouco como é que o karma da gente se manifesta. Lembrando sempre que toda prática espiritual já resolve qualquer uma dessas preocupações, porque o que realmente importa é o que Shrestha Maharaj falou no A Busca por Shri Krishna. Se as nossas atividades elas gerarem algum gosto ou desenvolverem alguma habilidade ou aptidão a servir dedicadamente, amorosamente a um plano transcendental, a gente não precisa se concentrar tanto nessa questão de queimar karma, queimar karma. Tudo isso se resolve através da misericórdia. Porque a justiça do karma dentro do universo material, a gente não vai conseguir se livrar dela. A gente precisa de misericórdia. Então, assim, a gente precisa que Deus, ou uma alma muito elevada, decida interceder pela gente. E elas só vão interceder se a gente se dedicar com amor mesmo, com afeto, com ternura, com devoção. Então, que a gente entenda isso, que a gente se renda um pouco a cada dia, se entender. Quanto mais a gente se rende, mais bênção vem na vida. E não é por causa da bênção que a gente se rende, não. A gente se rende porque a gente quer ir embora. A gente quer ir para Vaikunta, a gente quer ir para Goloka Vrindavana. A gente nem quer a liberação. A gente nem quer moksha. A gente quer Bhakti. Bhakti, sim, é o que vai trazer o verdadeiro êxtase para a alma. Então, quem puder, né? A gente está aqui junto agora, tendo a oportunidade de lembrar da vida espiritual, lembrar de Krishna no papel do mestre espiritual, narrando Bhagavad Gita, e amanhã é o dia do aparecimento de Shri Krishna. A gente tem depois de amanhã o dia do aparecimento de Prabhupada, que é o grande mestre espiritual original do mundo ocidental. Então, não é por acaso, né? Não é aleatório que a gente acessa um conhecimento tão elevado quanto esse. É pela misericórdia mesmo dessas grandes almas. Que a gente possa sempre lembrar e glorificar elas, que a gente possa sempre distribuir essas bênçãos para todo mundo que a gente puder alcançar, porque dessa forma a gente pratica, dessa forma a gente aprende e dessa forma a gente distribui essa energia infinita que atravessa a gente. Então, que todos os méritos e todas as glórias sejam sempre oferecidas aos mestres espirituais. Shri Sridhara Maharaj, Shri Govinda Maharaj, Shri Sridhara Maharaj, Shri Madhusudana Maharaj, Shri Goswami Maharaj, Shri Vaduta Maharaj, Ashira Maharaj, Janardana Maharaj, tantos mestres que dedicam a vida deles inteira com amor e muito afeto. A maioria deles está aí há mais de 30 anos em dedicação exclusiva. Dedicação exclusiva, os caras não têm outra vida senão continuar representando o Gurudeva, continuar servindo os discípulos, continuar transmitindo conhecimento transcendental, continuar dando suporte para que a gente possa manter a vida espiritual da gente. Todos esses mestres precisam ser lembrados e glorificados constantemente, constantemente. É pela misericórdia deles que a gente tem qualquer conhecimento e qualquer acesso ao serviço transcendental, o serviço devocional. A gente só faz serviço devocional porque é para eles. Se eles não tiverem nesse mundo para receber o serviço ou para orientar a respeito do serviço,
o que a gente está fazendo é especulação. Então, agradeço também muito a todos vocês que vêm e ficam ao vivo aqui comigo, todos vocês que assistem pelo canal. Eu fico muito feliz, muito satisfeito mesmo que a gente está dando continuidade a esse estudo. Sábado a gente está aí de novo, vamos trazer mais conteúdo, vamos estudar mais técnicas. Eu agradeço pela oportunidade que vocês me dão de fazer esse serviço e que logo mais a gente se encontre de novo. Então, um grande abraço para todo mundo. Hoje a gente vai ficar por aqui, mas logo mais a gente está junto de novo, então Vancha Kalpa Tarubhishcha, Kripa Sindhu Beaiva Chapa, Titanampa Vanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha. Om Agyanatimirandasya Gyana Gyanam Shalakaya Shakshuramilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jagurudev, Jagurudev, Jagurudev. Boa noite, galera. Até mais. Boa noite. Boa Valeu, noite. Nora. Obrigada. Boa noite. Grato, galera. Boa noite. Oi. Boa noite a todos.